Olá, hoje nós falaremos um pouco mais sobre o Gaio, especificamente a tarefa consulta, que está dentro do estúdio. O estúdio vocês já viram um pouquinho em outros vídeos e nós vamos agora começar a explorar determinadas tarefas e funcionalidades para que você construa o seu projeto. O estúdio é um ambiente onde o usuário desenvolvedor, o usuário administrador vai construir, desenvolver as visualizações, os indicadores, as regras de negócio, os modelos preditivos e todas as outras ferramentas que ele precisa para que a visualização, o insight ou o relatório ele seja coerente com aquilo que é o objetivo da empresa. E o fundamento disso tudo ocorre por meio da Builder. A Builder ela tem uma ideia de facilitar a vida do usuário. Então, o usuário técnico e não técnico, ele consegue construir um projeto dentro do Gaio, porque não necessariamente ele precisa de fazer um código em SQL. A própria Builder, por trás, ela já é esse construtor SQL. E isso faz com que o usuário ele se aproxime do mundo de dados sem precisar de ter um conhecimento aprofundado em SQL. Basta um conhecimento básico, ele sabe um pouco como construir alguns projetos dentro do Gaio. E como que é acessado essa Builder, né? A Builder ela é acessada clicando pelo botão direito na sua tabela. Então, ao clicar na tabela aqui, você consegue ver a Builder ou consulta, dependendo da sua tradução. Clicando na própria tabela, abre um menu de rodapé aqui, onde também tem a Builder. E também pelo botão das tasks aqui, pelo ícone das tasks no menu lateral, que é o terceiro ícone. E o primeiro ícone dessas tasks, linha TL, é a própria Builder. Então, agora a gente vai explorar um pouco do que é a Builder, o que tem dentro da Builder e como que eu posso, então, criar as minhas consultas com as minhas bases, com as minhas fontes de dados. Então, inicialmente, o usuário ele consegue visualizar, né? Tem um preview aqui, onde ele consegue ver a tabela anterior dele, ver as colunas. Aqui mostra quais são as colunas existentes. E ele pode adicionar algumas ou adicionar todas. Caso ele queira adicionar todas, basta ele clicar nesse botão aqui, onde vai ter a adição de todas as colunas existentes dentro da base dele. E ele pode também criar novas colunas por meio do campo calculado, que a gente vai explorar já já. Além disso, caso o usuário queira fazer uma agregação, ele não precisa de utilizar funções específicas. Ele pode sim usar no campo calculado, mas o Gaio também permite que o usuário já faça uma agregação clicando direto na coluna dele. Então, vai abrir uma lista de valores aqui, e aí ele pode modificar, fazer agregação, modificar a tipagem, enfim. Ele consegue fazer todos os passos que normalmente ele precisaria de fazer dentro de um código. Além disso, ainda explorando esse menu lateral aqui, o usuário consegue nas opções avançadas fazer uma consulta incremental. Então, caso eu queira fazer uma importação de um dado, que ele é uma importação de dados incremental, onde eu quero importar o último mês, ou eu quero só fazer uma consulta em que eu vou importar quando o ID é igual a 1, e aí eu vou trazer só as informações daquele ID filtrado igual a 1. E aproveitando essa fala, quando você quer fazer filtros dentro da sua consulta, é muito simples, basta você arrastar a sua coluna para o filtro e selecionar se você quer que seja um filtro de valor, da sua lista de valores direto, um parâmetro, ou até um campo calculado. Além disso, toda vez que o usuário faz uma agregação, nós indicamos que esse usuário, por regra do SQL, não esqueça de selecionar os campos não agregados. Então, ele fez uma agregação de uma contagem em um ID específico, ele obrigatoriamente precisa de fazer esse agrupamento. Ou senão, quando ele vier no preview, já vai dar uma mensagem de erro para ele falando que as outras colunas não foram agrupadas. Então, ele precisa de vir aqui, agrupar, e assim ele consegue ver o preview dele normalmente. Explorando um pouco dessa aba, desse bloco central,
Além dos filtros, nós também temos o join. Então, o usuário pode fazer os relacionamentos dele, selecionando as outras bases que tem dentro do projeto dele, ou que ele já importou, que ele já fez alguma modelagem específica, e aí ele seleciona a coluna. Ele pode fazer isso tanto por essa parte do join, ou até mesmo de uma forma computada. Caso ele queira fazer um subselect, ele pode fazer ali com as restrições do join. Então, eu quero fazer um select específico, olhando uma coluna, ou eu posso vir aqui no próprio filtro, arrastar e fazer um select utilizando o campo calculado. O usuário também pode filtrar depois de um agrupamento. Então, caso você queira, né, fazer um filtro de algo que já está agrupado, que depende, eu preciso de ver aquele valor filtrado naquela situação de agrupamento, então você arrasta esse filtro agrupado para cá. Você também pode ordenar, então caso você queira ordenar alguma informação aqui por crescente ou decrescente, você seleciona e no seu preview você já vai ver que o resultado ele já é como o desejado, ou você pode fazer um limite, uma margem por meio do offset, fica ao critério do usuário quando ele está desenvolvendo. E o campo calculado, né? Eu falei do campo calculado, falei do filtro do campo calculado, do join campo calculado, mas o que é o campo calculado? O campo calculado, ele é uma coluna que você vai criar por meio das funções do ClickHouse. Então, nós do Gaio, nós trabalhamos com SQL e a sintaxe que nós trabalhamos é a do ClickHouse, né? O nosso repositório de banco de dados é o ClickHouse. Então, nós normalmente trabalhamos com as funções que já estão lá na documentação. Então, supomos que você queira fazer uma tratativa em uma determinada coluna sua. Você pode somar uma coluna, então você ou dividir, fazer um cálculo matemático, ou você pode simplesmente tratar uma data. Então, uma forma que a gente utiliza aqui é, às vezes, colocar as datas de mensal olhando para o primeiro dia do mês. Então, eu coloco um to start of month e seleciono, copiando, clicando aqui, ele já vai copiar para o meu clipboard, ou eu posso simplesmente digitar. Caso eu já lembre ali de cabeça, eu digito a minha coluna. E aí, depois disso, basta eu selecionar o tipo de coluna que eu quero e dar um nome para ela. Então, essa é uma possibilidade, salva, fecha, ela já fica aqui salva. E aí, basta que eu arraste ela aqui para minha parte de colunas. Então, ela vai ficar aqui num novo formato. O Gaio permite, né, que de uma forma intuitiva e visual, que o usuário veja quais são os tipos de coluna. Então, pode ver que cada vez que eu mudo, que eu quero agregar, que eu quero fazer alguma alteração, a minha coluna por si só ela vai mudar de cor. Então, me mostrando que teve ali uma alteração. Agora, esse é um inteiro, não mais uma string. E aí, eu posso também, não somente, aplicar outras funções. Então, supomos que eu quero fazer um case, when, alguma coisa, né? Alguma condição. Então, outra coisa e um end. Ou eu posso fazer um if alguma coisa 0 ou 1. Ou eu posso fazer um cálculo. Então, se eu quiser fazer aqui um cálculo de quantidade, eu vou fazer a quantidade, na verdade, eu vou fazer o preço. Lembrando que ele é case sensitive, então é muito importante você respeitar isso. Então, eu já faço ali o meu cálculo direto, arrasto essa coluna e consigo ver, através do preview, como que ficou esse cálculo. Então, é muito simples de trabalhar. Por trás disso tudo tá acontecendo um código SQL, então como vocês viram, eu arrastei as colunas, eu já tinha um campo calculado da data do mês, que ele mostra aqui, né, que eu apliquei dentro da consulta
um campo calculado, uma função específica. E nesse caso eu não fiz nenhum agrupamento. Caso eu fizesse, ele também ia mostrar o group by, o from, do mesmo jeito que seria um código SQL. Então é muito simples. Depois de pronto, basta você salvar e rodar. E assim ele vai criar a sua tabela. Então ele ficou verdinho aqui, ou seja, sucesso na nossa criação. E agora eu tenho uma tabela de carrinhos abandonados em um cenário de e-commerce aqui, já com a primeira data do mês, sendo a data inicial ali da minha pesquisa, né? Dos meus filtros, assim eu não fico com dado diário. Então, a Builder ela pode ser criada tanto de uma tabela temporária quanto uma tabela definitiva. E nós do Gaia temos esses dois conceitos muito importantes. Então, abrindo um parênteses aqui, tabelas temporárias, como o próprio nome já diz, são tabelas que vão vão armazenar os dados de uma forma temporária. E isso faz com que eu economize espaço no meu ambiente, porque depois eu posso simplesmente limpar todas essas tabelas temporárias, já que eu entendo que os meus dados que estão ali e as regras e os cálculos armazenados, eles já vão estar salvos dentro de uma tabela definitiva. Então, eu crio uma regra de negócio, eu preciso de modelar e preparar meu dado, eu crio várias tabelas definitivas onde eu vou fazer esse passo a passo, mas o resultado final, o que eu realmente vou utilizar, eu vou armazenar numa tabela definitiva, que no caso aqui é o meu Abandoned Cards Sales. Qual que é a distinção, né, da criação das duas? Percebam que a tabela temporária, ela começa com TMP e ela tem essa ampulheta aqui mostrando que ela tem um tempo, né, uma validade, digamos assim. Já a tabela definitiva, ela não apresenta essa ampulheta e ela não vem com Já a tabela definitiva, ela não vem com esse prefixo e nem com a ampulheta acoplada a ela. E basta que o usuário, então, crie, na hora que ele for criar builder, né? Quando ele for ali dar um nome para... Basta que o usuário coloque esse prefixo anteriormente quando ele for criar o nome da tabela dele. Então, quando a gente vem aqui na Builder, se eu adicionar um TMP, ela já muda o tipo dela, né? Já muda o ícone. Outra coisa também muito importante é que a Builder em específico, ela também tem algumas propriedades dela. Então, eu posso alterar a tabela da minha builder. Então, supomos que eu queira alterar a tabela de origem, né? Queira fazer com que outra tabela que eu criei seja a que vai ter aquele cálculo, aquela regra de negócio. Eu venho aqui no Alter Table e seleciono, substituo a minha tabela. E eu também posso editar propriedades. Então, se eu quiser colocar regras condicionais aqui para a execução, pausar essa tarefa, olhando para um parâmetro. Então, quando o valor do parâmetro é X, essa consulta roda. Quando é Y, roda a consulta de cima. Essas são possibilidades de aplicação. Também tenho regras não condicionais. Então, se eu não quero que naquele processo de execução essa consulta seja rodada, eu posso selecionar. E aqui dentro das propriedades, eu também consigo ver o que está por trás, né, dessa criação, como que é o nome, de onde está vindo, de qual bucket. E também posso atribuir descrições. Então, caso eu queira deixar já documentado, isso facilita a vida de quem está ali dando manutenção no projeto. Então, deixar uma documentação já dentro das próprias tarefas é possível. Eu posso duplicar, copiar, mover, deletar, enfim, são várias as atribuições e esse é um pouco de como nós podemos utilizar a consulta dentro do Gaia. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido e entre em contato com a gente caso você tenha dúvidas. Até a próxima!